Shalom Hashem, paz do Senhor, esse que vos fala Alf, esse 13 de novembro de 2022, domingo. Vamos dar continuidade ao nosso curso do Dr. Charles Riley, Teologia Básica. Agora o ponto 63, o selo do Espírito. Principalmente tem 3 passagens, nós vimos na aula anterior o ponto sobre a habitação do Espírito. Então agora, ponto 62, agora o ponto 63, aula 63, vamos falar sobre o selo do Espírito. Essa metáfora de selo, Paulo usa em 2 Coríntios 1, 22, Efésios 1, 13. Também ele usa o penhor do Espírito, o penhor da nossa herança. Então Deus, ele não apenas ficou na sua palavra, na sua promessa de vida eterna pelo seu Jesus, como ele nos deu o selo dessa promessa, que é a presença do Espírito Santo. Principalmente também em João, capítulo 14. Jesus disse que ele nos confortaria, nos ensinaria todas as coisas e estaria conosco para sempre. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Usa a preposição em no grego. Então nós estamos no Espírito e ele é o selo da promessa de Jesus Cristo. Isso nunca foi mencionado no Antigo Testamento. É uma coisa nova que Cristo obteve para a igreja, seu corpo, carne e osso. Alguns têm essa tese, mas não há confirmação de que o Espírito tenha sido dado como selo para gerações fiéis do Antigo Testamento. Ponto 1. As pessoas que são seladas. Em 2 Coríntios 1, 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então o Espírito é dado no nosso interior, no nosso coração, na sede da nossa vontade, na nossa potência intelectual da vontade, do livre-arbítrio. Ele respeita esse livre-arbítrio, mas ele está lá influenciando positivamente o nosso livre-arbítrio para que ele não fique no pecado, na carne, no mundo, no diabo, nas trevas. Então todas as pessoas são seladas que creram em Cristo, que receberam a fé, o dom da fé, que também é dado por Deus, e assentiram com seu livre-arbítrio. Esse Espírito é dado a todos, inclusive aqueles que caírem da graça, que estão em pecado, aqueles cristãos. Ele continua batendo a porta do arrependimento nos seus corações, sempre na sua parte mais íntima, mais sensível. Segundo ponto, a ocasião do selo. Em 2 Coríntios 1, 22, estabelece uma ligação com o selo dom do Espírito Santo, que é dado quando cremos, em Atos 2, 38. Arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a redenção, remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando nós cremos, recebemos o dom do Espírito Santo. Não necessariamente é preciso batismo, porque Atos 10, no batismo de Cornélio, pelo Espírito Santo não houve o batismo nas águas, e ele foi selado como gentil pelo Espírito Santo também. Então o Espírito Santo nos sela quando nós cremos. Cremos em quê? Cremos na necessidade da obediência, da fé, na expiação da cruz de Jesus Cristo e na sua ressurreição, e portanto sobre todas as suas promessas, e na sua palavra santa, inerrável, preservada, inspirada. Portanto, essa é a fé. Quando você crê nisso de
coração, que o Espírito vai habitar em você e selar no coração, então você passa a receber esse Espírito. Então, como Paulo diz que aquele que não tem o Espírito não é de Cristo, em quem também vós confiais, Efésios 1,13, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, aqueles que creem é aqueles que têm o Espírito. Aquele que não crê não tem o Espírito. Logo, não existem cristãos que creram que não tenham o selo do Espírito. Terceiro ponto. É Deus quem sela os cristãos. 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e deu penhor no Espírito. E ele também é o agente, o Espírito é o agente. E o Pai também e o Filho. Então, estamos também envolvidos pela sua presença, pela sua habitação, como vimos no ponto 62. A duração do selo vai durar até o dia da redenção, Efésios 4:30. Para o dia, selados para o dia da redenção. Então ele nunca vai nos deixar, no dia da redenção menos ainda, porque nós já vamos ser um com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, plenamente na sua glória. E, Romanos 8:23, nós receberemos o corpo como adoção do nosso corpo. Por isso ele geme conosco, no corpo de morte ainda de Adão. Portanto, nenhum cristão pode perder esse selo em sua trajetória e na sua vida rumo ao céu. Pode ter altos e baixos, mas não pode perder esse selo, porque foi ele que nos selou. A obra de Deus é perfeita. As consequências do selo, a segurança. Então, como a metáfora do selo abrange responsabilidade, autoridade e segurança, então nós temos, com certeza, com esse selo nós temos que o Espírito Santo nos possui, nos dá sensibilidade à palavra de Deus e ao arrependimento. Nós temos a salvação eterna assegurada e o seu propósito é manter-nos assim até o dia da completa redenção e adoção no corpo celeste, como o de Jesus. Então, quando a metáfora segue como uma carta registrada, na carta registrada só quem pode abrir é quem recebe ou quem a recebeu e endereçou. Portanto, só Deus pode tirar esse selo. Nenhuma provação, como diz Romanos 8, ou tentação, ou morte, ou tristeza, ou guerra, ou revolução pode nos tirar esse selo, a garantia do Espírito Santo. E ele é uma garantia que vamos receber tudo o que Deus nos prometeu. E a sua presença de vida, como no contrato selado, as partes se obrigam a cumprir as suas obrigações. E Deus não voltará atrás do seu selo. Ninguém pode tirar esse selo. E qual é a pureza? O pensamento de um dia seremos completamente redimidos e perfeitos. E esse sentimento deveria nos conduzir à santidade, à obediência, à fé em Cristo Jesus. Mas, por isso, nós podemos falhar sermos infiel nesse contrato. Mas Deus, Cristo, permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E principalmente os pecados também, além da carne, do espírito, os pecados da língua. Devemos cuidar com os nossos lábios, porque somos selados por esse Espírito, para sermos santos. Sede santos porque Deus é santo, diz a palavra.
Portanto, irmãos, esse foi o capítulo da aula 63, Teologia Básica. Eu espero que você dê um like, compartilhe e vamos caminhando nesse conhecimento. Crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo. Se você não aceitou Jesus, espero que você o faça com uma oração breve no seu coração. Aceite o Senhor Jesus, sua redenção na cruz, sua justificação na minha ressurreição, na sua ressurreição, e sua intercessão na ascensão no trono do céu. Abençoe, então, Deus. Vamos para a próxima aula. Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, esse falou alto, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Hoje, 13 de novembro de 2022, um domingo. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e nos livre do comunismo, do ateísmo.